Cadê? Estamos ao vivo, pessoal. Muito boa noite a todos, Botequim da Eletrônica, live super especial hoje, pessoal. Estamos com um super convidado especial, Renato Paiotti, do querido Instituto Newton C. Braga, tá? Vamos falar sobre Arduino, que é o assunto que o pessoal aí no Botequim adora. Vamos falar sobre o quê? Pessoal de TCC. Mas, Rodrigo, nem chegou o final do ano ainda. Vamos discorrer sobre isso. Vou abrir espaço para Amigo Nascimento e logo em seguida o convidado da noite, nosso querido Renato Paiotti. Fala aí, Nascimento. Boa noite, pessoal. Então, aproveitem essa live, uma live especial. E, Renato? Olá. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? E de estar aqui falando sobre Arduino, uma ferramenta que eu curto pacas, né? E vamos trocar figurinhas. E falar sobre TCC, que é um bicho-papão de muitos, né? Quando vão se formar, não só em engenharia, mas como em outros cursos também. Tá? Beleza. E agora, então, vamos falar sobre TCC, vamos falar sobre Arduino, Nascimento do canal Arduino. Se inscreva nos canais. Instituto Newton Braga, obrigado aí pelo carinho, obrigado pela oportunidade uma vez mais. Mas é um prazerzaço para a gente aqui do eletronicaparatodos.com receber o Renato. E, Renato, Nascimento, me permite uma pergunta já de iniciante. Eu vou aproveitar o espaço aqui para ser o primeiro a perguntar. Meu amigo Renato, a gente está aí para o final do ano, tem turmas que estão começando agora, existem turmas que ainda não começaram, mas também existem aquelas que estão, o pessoal já desesperado, manda e-mail aqui para o Eletrônica, para o Arduino Brasil. Cara, o que eu faço no final do ano? Então, vamos lá. Minha primeira pergunta para inaugurar. Que tipo de projeto aquele aluno que, sim, deveríamos ter estudado desde o início do curso, mas o cara que está meio na pressa, que considera assim, não é fácil, cara. Então, da vez do meu projeto final. Você concorda com isso, Renato, ou a gente pensar diferente? Bem, hoje em dia, a maioria das faculdades, elas deixam para fazer o TCC sempre no último semestre ou no último ano, certo? Dependendo de cada universidade, ela adota um padrão, uma forma. Existe uma diferença muito grande entre as universidades federais, estaduais e as universidades, ou vamos falar, públicas e pagas, tá? Existe uma diferença muito grande com a formação de trabalho. O pessoal realmente entra em contato, acredito, com vocês, assim como nós, principalmente no começo do ano, tá? Fazendo a tradicional pergunta: que tema eu devo usar? Então, assim, é uma coisa que as pessoas, que o futuro engenheiro se preocupa e faz assim, sem pensar em termos de mercado. Então, na minha opinião, eu acho que é perder tempo, tá? Nesse ponto. Quando a gente fala, pelo Instituto Newton C. Braga, até pela Saber, não sei se o pessoal que está nos assistindo sabe, mas eu trabalhei 15 anos na Saber Eletrônica, fazendo os livros do Newton, e lá tínhamos a Eletrônica Total, que era uma revista voltada para o hobbyista e para o estudante, né? E quando a gente fala em estudante, era comum a gente ter que responder às consultas. E a primeira pergunta era: vocês têm algum tema pronto? Justamente por causa da necessidade que eles tinham de fazer em um ano, entendeu? Então, assim, a quem está nos assistindo e está no último ano, corre, é o que dá para falar. Mas quem está no primeiro, no segundo, já comecem a pensar, de qualquer forma, como deve ser feito. Na minha opinião, um trabalho de conclusão de curso deveria ser logo que você entra na faculdade. Principalmente de engenharia. A gente não está falando de sociologia. Nós estamos falando de engenharia, que não é fácil. A não ser vocês dois aí. Entre em cálculo 2 que a gente perde os sons, certo? Com certeza. Então é mais por isso mesmo. Quem está no último ano, eu sei, corre, toma muito café e vamos batalhar. O lance em qualquer TCC, eu acho que a organização vem em primeiro lugar. Não é nem a parte técnica, e sim a organização. Um trabalho bem organizado, você pode fazer um LHC, de repente, entendeu? Beleza. Mas então fica aí a dica, pessoal. Sejam bem-vindos aqui, live especial número 10. Nosso amigo querido Renato Paiotti está na área, está aí para explicar para o pessoal tirar dúvida. Newton C. Braga, lá também do Instituto, como o Renato falou,
e-mails diversos, o pessoal que fica com dúvida, o que eu faço, já tem coisa pré-pronta, mas, pessoal, pré-pronto não é bacana, como o Renato falou, vamos começar a estudar desde o início. Agora, se você já está no final, nunca é tarde, né? Dá para começar. Então, fica à vontade, está aberto o bate-papo. Boa noite, Zenilton. Boa noite, Bruno Fernandes. Boa noite a todos. E mandem perguntas aí. Ah, mas, Rodrigo, eu não tenho ainda projeto. Vou começar a pensar. E aí, como é que é em questão de alunos? O professor Renato acabou de falar que tem alunos que só procuram no final, enfim. E você, como é que é a tua própria experiência? Cara, eu dou aula para as engenharias, né? Os últimos anos, e você vê pessoas já não sabem nada. No 10º semestre, o cara nunca ouviu falar de Arduino. E aí o TCC dele falaram que ele tem que usar Arduino. E ele tá perdidaço, né? E aí é até complicado. Você fala, meu filho, esquece dormir, esquece final de semana e se dedica. Mas você pega pessoas do 5º, 6º semestre já trabalhando. Então essa pessoa, o TCC dela vai ser feito na tranquilidade, porque ela já tem um conhecimento, ela só vai aplicar no projeto final, né? É diferente da pessoa que não sabe nem ligar um LED, de repente quer fazer um projeto avançado sem saber nem o básico. Complicado. Mas agora você, então... Perdão, pode falar, Renato. Então, esse lance de não saber, eu costumo dar um exemplo muito legal, muito bacana que a gente tem aqui no Instituto, longe da faculdade. Tinha uma mulher, ela era dona de casa, e o marido tomava conta da casa dela, e ela tinha 2 filhos, cuidava. O marido faleceu. Eu não sei que cargas d'água deu, que ela achou que deveria ganhar a vida arrumando televisão. Cara, em um ano, ela pegou os livros do Newton, estudou e arrumava e sustentava os 2 filhos consertando TV, né? Então, quem quer, mesmo em um ano, vai aprender, tá? Vai aprender. Nós temos um outro exemplo também, vamos falar de escolas, que o pessoal do 1º, 2º, 3º colegial, eles já estão sendo ensinados a trabalhar em projetos para a conclusão de curso. Então, é um projeto de conclusão de curso mais simples, mas só para dar aquele medo, né? Para falar assim, olha, um trabalho de conclusão começa assim. Eu sinto isso muita falta nas faculdades. Eu vejo o pessoal da faculdade, eu tenho trabalhos de conclusão de colégio que dá de 10-0 em cima de trabalho de faculdade, né? Como você comentou, Nascimento, tem alunos que realmente são estrelas, são realmente esforçados. Então, independente de um professor pedir, ele já tem a ideia na cabeça. Isso é muito bacana. Agora tem aqueles caras encostados que você sabe que só faz o TCC porque precisa. Porque é obrigado, não é verdade? Né? Porque é obrigado, porque se precisar. E aí eles vêm aqui no Instituto, mandam um e-mail, não tem nada pronto? Não tem. Né? É triste dizer isso, ou qualquer coisa a gente fala, pega no site, mas realmente, qual é a função? Se um cara quer entrar na área, quer entrar no mercado, faça qualquer coisa, nem que seja acender um LED, mas faça, porque copiar, você perdeu tempo da vida, entendeu? Isso é ruim. E uma coisa que eu gostaria de mensurar também, uma dica que eu dou aos meus alunos, ao quem consulta o Instituto, é assim, eu vou fazer um TCC. O que eu faço de tema? Então, a primeira coisa que eu menciono é, você vai querer trabalhar quando sair da faculdade, vendendo o que você vai fazer? Aí o pessoal fala assim, não sei. Então, o primeiro passo, pensa, o que você vai fazer depois da faculdade? Você vai querer ser um cara técnico de manutenção? Você vai querer ser um cara da rede elétrica ou você vai ser um desenvolvedor? Você é um desenvolvedor. Ok. Que produto você precisa ter no seu TCC que você usaria? Aí fica aquela cara lá, né, com aquele ponto de interrogação na cara, não sei. Então, eu gostaria de dar uma dica agora. Nós, técnicos engenheiros, temos a vida, ou nós temos que dedicar a nossa vida a resolver problemas, tá? Se você acorda de manhã até a hora de você dormir, se você não encontrou nenhum problema no seu dia a dia, ou você está morando na Finlândia, ou você não acordou. Certo? Beleza. Então, o que acontece? Então, quando eu falo para os alunos, pega o seu celular, uma caderneta de papel e sai anotando tudo aquilo que você vê que é prejudicial, que está atrasando a sua vida ou a vida dos outros, e tenta resolver isso.
com a velocidade do elétron, porque nós, engenheiros eletrônicos, temos um grande aliado ao nosso lado, que é a velocidade do elétron, certo? Por isso que nós vamos à eletrônica, seja ela analógica ou digital, entendeu? Então, aí eu falo para os alunos, analisem. Tem um trabalho interessante do Dimas, que desenvolveu uma placa aqui para nós de nível estudantil. Ele fez ele mora no sul do país, né? E o TCC dele foi o quê? O pessoal do sul, eles engarrafam vinho e transbordavam o vinho. Então, você tem que ter o limite certo. Ele desenvolveu um sensor de pressão com Arduino, fantástico, e fez lá para os produtores caseiros. Eu fui recentemente, junto com o Newton, numa envasadora de vinho profissional. Você acredita que tinha um cara que ficava olhando pelo nível? Nossa. Ele colocava um risco na parede, olhava. Eu falei, olha só a sacada que esse rapaz teve. Ele poderia ir nessa vinícola gigante, né, que o cara fica lá, tudo bem que o cara ia perder o emprego, né, o que fica olhando a linhazinha, mas em compensação ele ia automatizar o processo com uma qualidade bem melhor. E ele não foi, sabe por quê? Ele fez caseiro, ele fez um protótipo pequeno para os pequenos produtores, porque ele teve receio, não, as grandes produtoras já têm. Então o pessoal do TCC, como a gente é aluno, a gente morre de medo, eu morria de medo quando eu terminei meu TCC, mas precisa ter esse caráter de investidor. Tem que investir no meu projeto. Tá? Pra vender também, né? Senão você não vende. Se você não tem essa gana de querer vender o seu TCC, esquece, meu amigo. Volta e faz outra coisa, entendeu? E colocando a vontade de vender, é onde o cara coloca também mais vontade ainda naquilo, né? Eu acho que não é nem a vontade de vender que tem que vir, é como o professor Renata falou, desde o início vim criando a coisa. Agora, se eu confio no meu produto, eu vou querer vender, eu vou querer fabricar, vou querer doar, mas agora, o bacana é isso, muito bem colocado, a gente tem que querer fazer, querer aprender e querer criar coisa, se for o caso. O Zenilton aqui no nosso botequim está falando, tem muita gente que quer copiar, como disseram os professores aí, que não querem desenvolver. Infelizmente né? Eu acho que a pessoa que quer desenvolver, pega os livros do professor Newton, pega as famosas revistas, né, de eletrônica, e vamos embora, porque o professor Renato falou, a senhora lá, se viu na dificuldade, teve que sustentar a própria casa, e eu não estou aqui, pessoal que conhece o Rodrigo Costa, do Eletrônica, é um prazer estar com o Renato agora, mas fala, não, o Rodrigo não vai ficar contando historinha, eu falo, professor Newton Braga, temos aqui um discípulo do Newton Braga, então, pessoal, vamos aproveitar e vamos criar, nada de pegar da revista pré-pronto, não, né? Vamos criar, então, porque isso aí que é a cabarada. Rodrigo, uma coisa que eu achei interessante no mestre, no Newton, é que, assim, tanto no site como na revista, ele só dá os módulos. Você tem que casar as entradas e saídas, entendeu? Então, uma coisa assim, eu mesmo, quando comecei no mundo da eletrônica, eu usava o Newton, os módulos do Newton, como uma bengala, e ele me cobrava. Eu trabalhei junto com ele na editora, né? Aí falava, não, Newton, eu não vou quebrar a cabeça para calcular nem nada, porque tá pronto, você fez. Ele falou assim, tá, e daí? E quando você não tiver? Então, ele através dos módulos, você passa a pensar. Então, ele ensina a montar, e depois você parte para a matemática, que realmente é mais difícil, né? Então, você tenta copiar, pode tentar copiar da revista, você vai copiar os módulos, mas você precisa copiar e colar, é preciso conhecimento, senão você não vai adiantar nada. É isso aí. Né? É uma pena que hoje em dia, né, não está mais aí online as revistas do querido professor Newton, mas uma coisa que eu digo aqui agora, que eu aprendi por ali também, comecei ali, foi meu início, e eu sou muito grato por isso, mas você tinha um módulo, você tinha um circuito, você tinha talvez muitas vezes que calcular, C1, mas e aí, tá? Aí do lado vinha aquela nota de importante, uma coisa que parecia que não tinha nada a ver com aquele próprio circuito, mas o bacana é que o professor, como mestre que você falou, ele já lançava uma nota ali que mais para frente tu folheava, cara, esse cálculo aqui para ver a curva de carga do capacitor eletrolítico me serve bem aqui agora nesse tal 555. Uma coisa muito bem casada, uma coisa que desenvolve, sei lá, sabe, o Lego. O professor Newton Braga era igual o Lego. Quanto mais tu tem, mais tu quer, cara. Falar das revistas, todo o conteúdo do Newton, nós estamos subindo aí 5 projetos dele por dia no site, né, desde 2009. Segundo os nossos cálculos, a gente tem até 2020 para terminar, para colocar tudo que ele fez, cara. Então, Caramba. A gente está colocando tudo que ele publicou. Tem coisas que entram para história só, para estudo, mas tem outras que são muito modernas, né? 555 sempre será usado, como você mencionou.
né? Então, estamos colocando no site dele, tá? Todos eles. E no esquema de módulo. É pegar, copiar e colar, mas tem que saber usar. Entendeu? O Newton, só abrindo um parênteses aqui, se vocês permitirem. O Newton, ele é físico. E o que acontece? Uma coisa interessante que eu fico... Todo dia que eu converso com ele, eu aprendo uma coisa nova. Para fazer um circuito, eu tenho que olhar datasheet. Eu não consigo fazer que nem ele. Ele entende o material dentro do chip. Então, é impressionante, quando você monta um circuito, ele raciocina, ele pensa assim, não, mas isso aqui é um substrato de não sei o quê, junto com não sei o quê, com tantos milímetros. Ah, não, você precisa de alguma coisa nesse esquema. Aí você procura, você acha. Então, ele simplesmente faz uma sopa de componentes impressionante. Né? Eu tenho que olhar datasheet. Eu não tenho como, deixa eu ver alguma coisa que tem tanta de entrada e tanto de saída. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu costumo entrar naquele aplicativo lá da mouse, ele coloca entrada tanto e saída tanto, sabe? Tantos volts, tanta saída, e ele me dá os componentes parecidos. Fora isso, eu não consigo fazer, não sou que nem o mestre. Né? Mas assim, impressionante. Com certeza. É impressionante. Ele é um mestre mesmo. E, Renato, como é que é, então, o teu trabalho com o Arduino, vamos dizer assim, que é uma coisa digital, né? E juntando, perdão a redundância, mas juntando com todos esses aprendizados que tu, graças a Deus, conseguiu com o mestre e consegue todo dia aí, que vem analógica, como a gente sempre fala, Nascimento já fez uma live aí, a gente fez o último botequim falando, mas eletrônica analógica tem a ver com Arduino? Então, fala você aí, por favor, alguma coisa, onde a gente junta as duas coisas. Rodrigo, eu só li a revista do Newton Braga de 1985. Lá eu não tinha visto Arduino, mas aí eu sempre digo, junta aquilo com o de hoje, é possível. O que você acha sobre isso? Tá, vamos lá. Para o pessoal que está começando a estudar eletrônica agora, parece que o mundo é meio que uma massa única, né? O legal é que quando o Newton começou, ele começou na época da válvula, ele começou passo a passo cada componente. Então, são anos e anos de estudo. Digamos que é uma faculdade imensa. E ele mesmo fala, a cada dia que sai um componente novo, ele tem que estar aprendendo, porque você tem que estudar esse componente. O pessoal que sai da faculdade agora, se formou, não pense em sossegar, porque ano que vem vocês estão desatualizados de novo. Então, o que acontece? O Arduino, ele teve que existir. O Arduino, ele veio numa sequência, numa linha, que ele tinha que acontecer. Porque antes do Arduino, tínhamos PIC, Cop8, eu estou indo para trás, tá? Tinha os EEPROMs, e tinha a eletrônica analógica. Só para você ter uma ideia, o Newton montou, que eu não acreditei, ele montou um videogame, aquele jogo de paredão, sem nenhum processador digital, só analógico. Então você vê como o cara é herói, né? O único chip dedicado digital era para converter o sinal para televisão. Mas aí as coisas foram aparecendo. Como a gente gravava um microcontrolador, tinha que montar uma placa para gravar o microcontrolador, tirava, plugava o Atmega, ou o PIC, ou qualquer coisa, desplugava, colocava no chip, colocava na matriz de contato, isso sem falar nas tradicionais pontes de terminais, né? Então, chegou uma hora que um cara parou e pensou, não, eu tô cansado de fazer isso, e ele criou o Arduino, e para mim foi o colombiano, histórias aí, né, Nascimento da Itália. Nós vamos fazer uma live só para falar essa história aí. Essa história é polêmica, né? Mas assim, foi. E qual é o próximo passo agora? Arduino, a gente tem vários modelos, certo? Mas o próximo passo são placas desenvolvidas que usam o Arduino com outras plataformas. Assim como o Curiosity hoje da Microchip, depois que ela comprou a Atmel, você pode programar tanto o PIC como o Arduino, que é fantástico. Então a eletrônica é um passo a passo. É importante estudar a história, né? Pega um circuito a válvula, vê lá como funciona o negócio, que se você fizer algo parecido com transistor, parabéns, você é herói. Não é verdade? Pega o esquema da Apollo 11, que é tudo a válvula, você fala, desculpa, hoje com o Arduino você faria um negócio caber no bolso, né? Mas o legal de quem está aprendendo eletrônica e precisa desenvolver um projeto, o Arduino é uma ferramenta. Hoje é um protocolo. Posso mostrar as plaquinhas aqui? Fica à vontade, vamos embora. Então tá. Olha só, eu tenho aqui em minhas mãos algumas placas que a gente trouxe para o Brasil. Esse aqui é da Analog Devices, ela analisa a mistura de solo, tá? Vê se tem nitrato, potássio, isso para o agronegócio, né? O mundo agro que no Brasil é forte. Um ótimo tema para TCC. Para quem tem, principalmente quem tem familiares, amigos ou oportunidade de estar no campo e quer eletrônica,
Ó, agronegócio, a agroeletrônica é importante, tá? Mas se vocês notarem essa placa aqui, ó, ela tem os conectores, é possível ver aí, Nascimento? Sim, sim. Tá, os conectores são típicos já, o padrão Arduino Uno, tá vendo? E você pode fazer uma cascata, então, ou seja, os próprios fabricantes já cansaram de tentar bater no Arduino. Já tentaram o protocolo próprio, eles já tentaram acabar com o Arduino, mas assim, já que você não pode, junte-se a eles, né? Então, o que acontece, ó? Então, as placas, o mundo Arduino está crescendo. E aí eu vou abrir aqui um tema que muitas pessoas aqui criticam. Ah, vou fazer um projeto com Arduino. O pessoal critica, falar que o Arduino é um projeto amador. Aí você chega para essa mesma pessoa e fala, vou usar um microcontrolador Atmega. Pode? Ah, claro. Sem nenhum. Então, o que acontece? Não é necessário usar... o Arduino, ele é uma ferramenta para você gravar um Atmega ou qualquer outro tipo que você for usar. Existem outras ferramentas até melhores de outras plataformas, tá? Então, o que acontece? O Arduino virou um protocolo, ponto. Ajuda pra caramba, isso é fato. Toda vez que você precisar prototipar uma coisa, faça. Vou fazer meu TCC, o que eu vou usar? E aí vem um tema que eu bato na tecla com meus alunos. Muitas pessoas hoje começam um TCC e vamos pensar em virar TCC de produto, tá ok? Aí ele fala assim, vamos supor, eu vou fazer um engarrafador de vinho. Aí o cara fala assim, que ferramenta eu vou usar? A ferramenta que eu conheço, que é o Arduino. Ou se não conhece, a ferramenta Arduino é mais fácil de aprender hoje em dia, na minha opinião, tá? Aí o cara pega e começa a desenvolver o Arduino, aí eu falo assim, tá, daqui quantos anos vai sair isso aí no mercado? Vai sair daqui 2 anos. Aí eu falo, a placa que você está usando vai existir daqui 2 anos? Aí o pessoal fala assim, não sei. Aí você fica, claro que não. Quando você vai começar um TCC, 2 coisas você tem que se preocupar. Você vai vender o produto, você tem que se preocupar com a tecnologia que vai existir na época que você vai utilizar ou vai vender o produto. E uma coisa importante que hoje quebra as pernas de muita gente, peça de reposição. Não é só que você lançou o produto e você está milionário. Você vai ter que dar suporte disso. Aqui no Brasil são 5 anos depois do lançamento. Aí é uma questão de analisar e comprar. Então, tudo bem, você vai usar o Arduino, você desenvolveu o projeto, fez todas as configurações. Você vai ter que comprar um lote de Atmega que você usou no seu Arduino, você não vai ficar colocando o produto final, por exemplo, a placa do Arduino inteira, que às vezes é dispendioso demais. Você precisa ter tudo isso por trás, tá? Então, o pessoal do TCC só quer saber, entregou para o professor, quebrou, dane, fica na mão dele. E não é assim que funciona a coisa, tá? Isso quando não quebra no dia da apresentação, né? Sempre é bom ter o plano 2, né? O plano B, quando a gente vai desenvolver produtos, né? Então, no caso, só finalizando essa parte, essas ferramentas aqui, elas não são tão caras. O que custa caro aqui é o imposto no Brasil desses brinquedinhos. Se vocês forem desenvolver, por exemplo, um Mundo Agro, um projeto do seu TCC, vale a pena comprar esses kits de desenvolvimento, mesmo que você só vai usar uma vez, porque depois você patenteia o seu produto e faz, porque se torna um trabalho limpo, tá? Você não tem aqueles jumpers malditos que desconectam quando fica na matriz de contato, né? E aqui essas resoluções são fantásticas, tá? É coisa de mercado mesmo, tá? Se tiver dinheiro, é claro, né? Tranquilo? Show. Então, Renato, isso aí parece vai virar um sanduíche de Arduino para aumentar a capacidade da coisa, né? Então, normalmente o pessoal vai pensar isso aqui como shield, né? Mas não é bem um shield, isso aqui é um complemento. Isso aqui é um complemento, isso aqui funciona sem Arduino também, tá? É que o pessoal... Exato, fala um pouquinho sobre isso, porque eu mesmo tive dúvida no início, então tem gente que está perguntando, e é o seguinte, isso aí eu vou ter que embarcar ela e ela fica para lá, ou ela pode fazer 2 funções? Porque a gente está vendo que tem uns terminais compridos para baixo também. Isso, então, esses terminais compridos entram no Arduino, tá? Uhum. Em cima você pode colocar outros itens. Somente a placa, por exemplo, ela funciona, né? Você faz a programação dela via I2C, por exemplo. Porque, na verdade, Correto. Isso aqui, ele gera você põe uma antena, nesse caso aqui, tá? Você põe uma antena, vai no solo, e ele gera uma função matemática, que eu não sei qual é, e ele transfere essas funções para um computador, ou para um Arduino. Então, o que acontece? Dependendo da função que você joga, você pode abrir um irrigador, você pode abrir uma lâmpada de LED, e assim por diante. Esse tipo aqui, ó, não sei se é possível ver,
tem 3 itens aqui em cima, é um sensor RGB. Perfeito. Isso aqui foi usado Uau. numa fábrica de alface. Vou dizer que é fábrica de alface mesmo, que é um galpão que existe na China, que o cara planta a semente no começo e o alface vai crescendo dentro da fábrica até chegar no final que alguém colhe. Isso aqui, eles monitoram as lâmpadas LEDs para ver se estão dependendo da fase da vida da planta, depende de um tipo de luz. Entendeu? O Então, exatamente. Então, depende da época da fase da vida do alface, eu não sei te dizer qual, tá? Mas você precisa aplicar uma cor diferente de LED, tá? Só mais um item, nesse caso do Arduino. Espera aí que eu vou achar mais uma plaquinha aqui, bacana. Fica à vontade. E já tem uma pergunta aí, o Nascimento está por aí, ó, o Felipe Pereira, boa noite a todos. E, senhores, quais linguagens vocês utilizam? A pergunta é para o nosso convidado especial em primeiro lugar, assim que ele puder responder. Mas, professor Renato, é isso. Que linguagem vocês utilizam? O Nascimento também é programador aí. Não, mas aí depende do que ele queria perguntar. Não ficou claro a pergunta dele, né? Tudo bem. Mas... Bem, eu uso, quando eu vou mexer no Arduino, o Arduino IDE, o padrão. Linguagem C pura, e quando precisar em alguma coisa, a gente pode ir pro Assembly. É isso aí. Não, Assembly não vou não, pessoal. Vá com o Renato, não me procure. Não, tem um colombiano que é colaborador do Instituto, ele chama Alfonso Pérez, ele é muito bom. E ele é técnico de eletrônica e ele manja muito de Arduino. Porém, assim, a programação, você pega o código-fonte dele, ele faz em Assembly. Ele acostumou, ele é das antigas, né? Então, já acostumou a fazer esse negócio, né? Programar em Assembly. Deixa eu mostrar esse sensorzinho aqui da Texas. Isso aqui é uma ferramenta de desenvolvimento, não sei se dá para ver, é furado aqui, ó. Dá. Então, essa furação você pode colocar direto nos pinos do Arduino também, ou simplesmente picotar. Você picota e põe como shield. Então, aqui, o sensor é só essa pontinha preta aqui, ó. Caramba. O sensor de temperatura e umidade. A resolução dele é de 0,0073 graus. E dá para quebrar ele, né? Dá para quebrar. Você quebra ele ou simplesmente já solda SMD na sua placa final. O legal é que as empresas estão fazendo o seguinte, você testa no Arduino, tá aqui o protocolo e tudo mais. Só que na hora que você vai finalizar seu projeto, seu trabalho, você pode encolher o tamanho dele. Então, disso sai para isso, entendeu? Uau! Mas, assim, para você ver que todos os fabricantes, eu só não vi esse da Cypress aqui, que não tem esse encaixe, mas todos eles estão apostando no Arduino como ferramenta de desenvolvimento, depende. Né? Não tem só o Arduino, gente, tem outras também, mas o Arduino é mais difundido, né? É o padrão, Exato. né? Tipo, Exato. você não vê Raspberry Day, você não vê Peak Day, aí quando lançam o Arduino Day, o mundo todo. Né? Esse ano foram 529 eventos. Óbvio que não foi simultâneo por culpa da própria Arduino CC. Contudo que eles aprenderam e já anunciaram o Arduino Day do ano que vem. Então, ano que vem vai ser todo mundo no mesmo dia, como sempre foi. Só esse ano que foi meio zoado. Sabe o que eu imagino? Não sei, isso é pensamento meu, tá? Quando a gente fala PIC, a gente fala de Microchip Masters, né? Uhum. Eu não duvido muito a gente ter Arduino nos próximos Masters, sabe? Porque eles compraram a Timel. Imaginou? E, ó, eu aconselho os outros alunos, conheçam as outras ferramentas também. Você acha que o Arduino faz tudo? Não é bem assim, tá? Tem limitações. Apesar que tem umas placas de Arduino aí, esse YUP aí, que tem o Linux embarcado, é isso, Nascimento? É o YUP que chama? Eu ainda não consegui, a gente conseguiu comprar ainda para testar. Não, nem eu. se conseguir, você me avisa que eu quero comprar. Que, assim, é um passo da RESP, não é verdade? Lá fora certeza. O pessoal usa muito RESP. Existem outros lá fora também. Eu fico imaginando o mundo da China como deve ser. Deve ser uma loucura, né? Deve ser uma loucura. Lançou, o cara já tá com na mão aqui. Falei, e aí, olha aqui, galera, primeira mão. Legal, me avisa aí que eu quero ver. Tá, porque leva o Arduino a um novo patamar agora. Como você falou de RESP, né? Eu me lembrei do YUP, que é levar uma plataforma acima, né? Agora, pessoal, nosso boletim, não sei se está quase terminando, mas é o seguinte. Não, ainda não. Professor Renato, professor Nascimento. Eu aqui, como técnico, escuto também muitas vezes. Não, eu não vou fazer o meu produto com um Arduino, porque quando o meu cliente abrir aquela caixinha, ele vai ver ali embutido um Arduino Nano, por exemplo. E isso aí, Rodrigo, cara,
vai queimar meu filme, cara, porque o cara vai falar que eu sou amador. Ele vai falar, porra, você acoplou ali uma plaquinha. Então, eu escuto muito isso, eu tenho uma opinião formada sobre isso, mas como eu não sou estrela aqui hoje, estrela é professor Renato, o que o professor Renato considera sobre esse tipo de pensamento? É verdade que quando a gente abre algum equipamento e por encontrar um ATmega ou encontrar um Arduino Nano, tipo, naqueles headers, hein, você consideraria esse produto mais desqualificado ou menos qualificado que qualquer outro? Não, eu gostaria de dar um exemplo do mundo automobilístico. Eu, dentro de uma McLaren ou dentro de um Fusca, vou ser só um motorista. Se você pegar o Ayrton Senna e colocar ele dentro de um Fusca, ele vai ser o piloto que merece, entendeu? Então, se o cara fez um Arduino e faz funcionar perfeitamente, e o cara é fera, não há de duvidar, né? Então, se eu já vi um videogame analógico, cara, eu duvido alguém fazer no Arduino. Então, assim, depende da pessoa que está desenvolvendo. Existe esse preconceito? Sim, mas principalmente quem abre, quem é de eletrônica. Quem não é de eletrônica, nem sabe, nem conhece. O Arduino é um bicho, é um alienígena para as outras áreas. Por que eu falo isso, Rodrigo? Eu vou contar e eu vou emendar com o TCC, tá? Muitos dos alunos fazem TCC da seguinte forma: manipulando dados com sensores com Arduino. Aí coloca lá no TCC Arduino. Eu falo, mas por que você coloca Arduino? É diferente de outros? Aí fala assim, não, mas é porque eu vou usar Arduino. Então você está usando uma ferramenta. Então eu falo para o pessoal, quando vai fazer TCC, usa o interdisciplinar. Tenta falar assim, automatizando o sistema de criação de gado, por exemplo. Se o Arduino for um diferencial, vale a pena colocar no título usando Arduino, com Arduino. Se não, se é uma coisa que você pode usar com qualquer coisa, até com eletrônica analógica, esquece. Não coloque isso. É a mesma coisa que eu falar assim, eu construí um carro com a chave de fenda. Aí você fala, porra, isso é básico. Então, o que acontece? O que eu falo para os alunos é o seguinte: primeiro passo, eu vou pegar um tema qualquer. Para TCC, use a interdisciplinaridade para o quê? Porque o engenheiro eletrônico precisa ajudar na área médica, na área agrícola, na automação, no tráfego. O Brasil está cheio de problemas aí, né? Quem diria que tivéssemos o carro elétrico aqui, que nem o Gurgel lançou em 72, né? Então, são coisas que a gente precisa solucionar problemas. A ferramenta, ela só deve ser mencionada se ela é o diferencial. Caso não, esquece. Dá para fazer com PIC? Dá pra... Então, por que você vai ficar mencionando, tá? Hoje, o cara de eletrônica, ele é louco para fazer o TCC só para mostrar o que dá para fazer com a eletrônica. Não, apresentem soluções. A eletrônica é a ferramenta. Resolva problemas, né? Oi? Resolva problemas. E é o que mais temos, né? A nossa internet não é das melhores, podemos resolver problemas aí à torta e à direita, né? Em área de manutenção, o pessoal que fala assim, não sou um cara criativo. Não vou usar Arduino porque eu não sou um cara criativo, sou um cara de manutenção. Pô, você pode construir sistemas de manutenção usando o Arduino. Não há problema nenhum nisso. Você pode ser um cara, abrir uma empresa que atende as empresas prestando alguma manutenção, entendeu? Melhor do que a empresa ter um funcionário que fica lá ocioso dando manutenção de máquinas, por que não montar um sistema online nas nuvens de manutenção preditiva? Então, você pode montar um TCC assim, onde você pode montar um sistema wireless com Arduino, que na verdade é um ATmega, né? Exato. Ou qualquer outra coisa parecida, entendeu? Então, eu falo, não coloquem, porque até tem professores, o Nascimento sabe disso, né? Tem professores que quando vê trabalho, vê lá Arduino, fala, aquele cara amador que copiou lá no Arduino CC um trabalho. E às vezes não é, tem trabalhos excelentes feitos com Arduino que você vê que o cara estudou mesmo. Então, se não for fazer diferença, por favor, pessoal, não coloquem, tá? O legal que aconteceu uma vez, me convidaram para assistir o TCC e o cara tinha feito do Arduino. Acho que minha tela congelou aqui. E quando o cara me viu, o cara conheceu, ele pegou assim, não vou apresentar meu trabalho não, e foi embora. Ele sabia que eu ia perceber que ele copiou o trabalho dele, e não foi ele que fez. Então, na hora, o cara falou assim, ele me reconheceu, falou, e foi embora.
né? Até tentaram falar com ele. 10 no trabalho, Nascimento. Mas depois eu peguei o trabalho dele, realmente ele copiou no 12. O que ele apresentou era um produto pronto, tipo, ele foi no Mercado Livre, comprou daquelas mãos que você controla, mas era pronta, de fábrica, tipo, não tinha nenhum farpinho, assim, que foi ele que fez. Então, a hora que ele me viu, sabia que eu ia reconhecer, ele pediu para sair. Porque se ele apresenta para os outros professores, ia passar batido, né? Então, nesse caso, é um profissional, cara, que vai pegar o diploma, pôr na parede e acabou. É triste dizer isso. Eu conheço caras que não fizeram a faculdade de eletrônica e fazem uma usina nuclear, entendeu? Uhum. Então é o conhecimento, né? O Rodrigo aí com os livros do Newton, a gente... É a intenção, a vontade é que faz. Principalmente na nossa área maker, né? É isso aí. A vontade é que faz. O maker já tem estanho na veia, né? A gente fala. Ele faz as coisas acontecerem por vontade. E não é o diploma. Mas, assim, o diploma é importante, teoria é importante. Isso conta bastante, tá, pessoal? E uma outra coisa, perdão, Renato, te interromper, mas um segundinho. O Zenilton falou uma coisa aqui no nosso bate-papo bastante importante. Eu acho que por essa razão, a imagem do Arduino em si, como o Renato falou, o Nascimento falou, quando vê o título e tal, saber empregar a palavra, mas por quê? Porque pelo Arduino ser, pelo que eu conheço, talvez agora vocês me corrijam, mas uma plataforma aberta e tal, tu tem acesso à biblioteca, tu não tem que ir lá para a unha fazer a tua própria biblioteca, onde o ponto C chama outro. Enfim, o Zenilton falou, pela alta facilidade de se encontrar bibliotecas disponíveis hoje em dia na internet. Bacana, mas eu acho que por existir essa facilidade dos códigos abertos, muitos outros têm aquele medo. Se o cliente vê o meu produto com Arduino, vai pensar que eu peguei uma biblioteca de código aberto, que eu fui lá, copiei e colei. A gente tem que saber botar o pingo nos is, eu creio, porque denigra a imagem do Arduino, é fácil demais, até o neném faz. E não é bem por aí. Também dá para copiar e colar? Sim. Agora, professor Renato, professor Nascimento, será que com PIC também não dá? Será que com outras plataformas? Então... Sim, então, é um preconceito. Nascimento, você dá o seu relato aí. Por favor. Cara, eu considero... Funcionou, é igual você falou, o cara não vai querer abrir. Funcionou, fez a função que tinha que fazer, perfeito, né? E esse que é o diferencial. Então, tipo, eu olho, tipo, quando eu sou convidado pro TCC, eu quero ver se o cara realmente sabe, né? O cara vai ter que falar. Porque se ele copiou, se ele comprou, foi o caso desse menino, na primeira pergunta ele já ia ser desmascarado, porque o negócio estava muito perfeito. Falei, cara, nem contratando um cara muito bom, ele nem ia deixar naquela perfeição, porque ele comprou um produto fechado, né? Você nota. E outra, o legal do TCC é você ser inovador, mesmo que não funcione. Às vezes eu dou mais crédito a um trabalho que não funcionou na hora da apresentação, mas é inovador, do que um que funcionou e você sabe que você reinventou a roda, né? Então isso é complicado. Eu gosto de trabalhos inovadores, isso chama atenção, mesmo que não funcione. Tá? E assim, vamos falar de copiar bibliotecas. Quando o TCC vem de um pessoal de TI, é natural que o que deve ser analisado é o código. Ponto. O pessoal de TI, eles não são muito feras em eletrônica, aquele pessoal que copia o projeto ponto da área de eletrônica. Então, nós temos que ver realmente como ficou o código. Em termos de que o loop, a gente sabe que o Arduino tem um delay, né? Então, esse delay mata na vida dos programadores. Do outro lado, do pessoal que faz eletrônica, o código, você vê que ele pode ser copiado e colado porque o cara não é tão fera em código. Então, você já vê que vai ter um monte de delay lá, porque o técnica eletrônica, ele pensa em linhas, né? O cara de programação já pensa meio orientado a objeto. Então, é uma questão de analisar. E a função do mestre, eu não vou falar, o professor ensina, né? Mas o mestre, ele deixa pensar. Então, o mestre deve levar essa dúvida para o cara do TCC, isso é coisa do orientador até, falar assim, pensa, se isso aqui fosse feito assim, entendeu? Para a área de eletrônica, não pega tanto no código, e para a área de TI, não pega tanto na área de eletrônica, entendeu? E aí fica uma outra dica, por que não fazer um TCC com um cara de TI e um cara de eletrônica? Ou um cara de biologia, por exemplo. Com certeza. Né? Tem o pessoal, eu tive na UFSCar esses dias aí, o pessoal, eles lançaram um satélite
né? Não é para qualquer um. E eles colocaram, junto com o pessoal de biologia, fizeram um satélite e colocaram bactérias, tal, e fizeram análise do que sobrevivia lá. Falei, que trabalho fantástico, né? Impressionante. E não precisa dizer muito aonde eles começaram a desenvolver o projeto, né? Lógico que usaram também o Arduino, entendeu? Para fazer os testes e tudo mais. Então, é assim, é uma questão de ponto de vista. Quem reclama que não está usando, você não está usando outro produto, então tá, amigo, arruma outro e vê se funciona da mesma forma ou não. Mas lembrando, o Arduino não faz tudo. Tem momentos que eu mesmo já precisei pular para uma outra plataforma porque o Arduino não me atendeu, tá? Isso acontece com qualquer ferramenta, qualquer. O RESP, o PIC, tudo tem limite. Deixa eu fazer uma pergunta que eu já queria fazer. O que não deve ser feito no TCC? Tipo, projetos que já estão batidos há anos, tipo, o cara faz um TCC, controle de lâmpadas residencial. Tipo, na concepção de vocês, já está batido. O cara tem, é igual eu tento fazer, o cara tem que inovar. Isso já não é uma inovação há anos, né? Então, isso é um problema. Isso é um problema sério, Nascimento, porque é o seguinte: nós chegamos numa época da eletrônica que todos os componentes atendem, eles têm filtros. O Arduino está aí uma ferramenta que ela é excelente, e na área de eletrônica chega uma hora que você trava. A gente não está mais na década de 80 que tudo era desconectado, né? Então o lance está aí, estar conectado. Agora sim a gente pode usar as ferramentas, entendeu? Nós temos as nuvens, nós temos um monte de coisa para sensoriar, e agora é o passo que a gente precisa tornar as coisas inteligentes. E eu acho, hoje em dia, um TCC, vou automatizar uma casa. Isso já foi feito, ponto. Mas e se transformar a casa em inteligente? Aí tá a inovação. Aí é que está a inovação. Então, eu acho que agora está na hora de... Dicas de TCC é transformar tudo em inteligente. No mundo agro, que eu tenho uma atuação maior, tem sensor para tudo, é fantástico. Só que nada pensa junto, sabe? É um módulo para medir solo, um módulo para luz, um módulo para irrigação, outro para o gado. Sabe, você fica assim, tá, mas cadê a inteligência? Não te ajuda em nada, entendeu? Eu acho que está na hora de transformar o mundo agro em inteligente, tá? Posso abrir um parênteses aqui, que eu estava junto com o Thiago, do Embarcados, conversando, né? A gente estava discutindo sobre isso, e eu estava falando do mundo agro, e ele fala de blockchain, né? E não saiu um produto do nosso papo, a gente estava lá com os alunos, aí eu falei assim, olha, a gente está tentando transformar as fazendas em inteligentes, então a gente vai tentar, pelo cálculo da terra e do clima, a gente sabe o que pode plantar em determinadas áreas. Aí ele falou, então faz o seguinte, o que você vai plantar, a gente já lança no mercado de negócios, e o pessoal compra lá, ou seja, nada foi plantado ainda, mas já foi comprado lá na frente. Isso é punk, na verdade, e muito inovador. Então, eu acho assim, se eu tivesse que fazer um TCC hoje, seria voltado à inteligência artificial. Tá? E também não significa que estamos copiando nada, né? Na verdade, é como vocês estão falando, é simplesmente, mas eu pego o que já tem. Porque tem gente realmente, como disse o professor Renato aí, que quer reinventar a roda, isso é o meu ver. E não há necessidade, né? Pega a roda que já está pronta e faz essa roda ficar superdotada. Pronto, dá um boost nela. Sabe o que eu copio? Eu vou ser sincero, o que eu copio às vezes é o seguinte, eu tenho um projeto, eu estou desenvolvendo agora ultimamente um projeto de um robô, um rover, né? E o que acontece? Cara, eu não vou ficar desenvolvendo fonte. O Newton me come a alma toda vez que eu falo isso, né? Mas eu vou lá e pego as coisas do Newton. Eu falo, Newton, mas se eu ficar desenvolvendo tudo, eu vou levar um tempão e não tenho tempo. Então, a gente não pode perder o que já foi feito. Isso é fato. Quando eu vou calcular a fonte? Quando eu ver que ela não me atende. Então, aí você precisa conhecer e aí que a gente perde um pouco de tempo, tá? Mas, assim, ganhar tempo é importante, sim. Por que não? Né? Copiar os módulos. Eu não quero copiar o projeto pronto, que aí o projeto não é meu. Mas copiar os módulos numa inovação, por que não, né? Eu copio. E copiar precisa de conhecimento. Com certeza. Exatamente. E tem uma outra coisa que até um seguidor aqui, o Zenil está falando, bom, mas o cara só copiou e colou, ele vendeu o produto dele, vamos dizer, automatizou a casa do cara. E quando dá um problema? Como é que o cara que copiou e colou faz? Ele descopia e descola? Aí ele dança, na verdade.
Não, ele chama a gente, né? Vamos chamar um técnico verdadeiro para consertar a parada? Pô, é brincadeira, é meio complicado, Zenilton, tá certo. Tem aqui também uma pergunta, com todo respeito aqui para o professor Renato, cadê o Felipe Pereira? O mestre Renato pode falar a respeito da mãe de 2 filhos que em 1 ano se virou e aprendeu do livro e, entre parênteses, foi fazer o que mesmo? Tipo, se tem sobre ela na internet, o nome para saber a história e tal. Ele está perguntando se existe essa história. Eu Nossa, acredito, cara, Renato. não, na internet eu não sei se tem, porque ela entrou em contato com a gente, né? Ela depois agradeceu muito, assim como eu agradeço até hoje o Newton por ter me ensinado, né? Muitas pessoas chegam até o Newton e agradecem ele, olha, se não fosse você, eu não seria um engenheiro hoje, entendeu? Eu vou tentar procurar, mas assim, sabe, é uma Legal. surpresa atrás da outra. Posso até abrir Com um parênteses, certeza. teve uma vez lá na editora que apareceu um rapaz, ele parecia ter um pouco de autismo, e ele queria ver o mestre, né? E o pessoal da editora ficou assustado, viu que ele era meio autista, não queria conversar com ele. E eu atendi o rapaz. E eu falei, olha, o mestre vai chegar daqui 2 dias, porque o Newton ia de tempos em tempos na editora. O rapaz ficou esperando lá na rua. 2 dias o Newton chegar. Quando o Newton chegou, o Newton muito humilde, o Newton é extremamente humilde, Nascimento pode dizer isso, e ele conversou com o cara e tal. 2 anos depois, esse rapaz aparece e me dá um cartão, engenheiro sênior da Siemens. Hã? Engenheiro sênior da Siemens, cara. Siemens, o cara que o pessoal na época na editora não botava fé nele, não quis nem atendê-lo porque ele tinha um jeito diferente de relacionar, entendeu? Então, assim, aparece muita gente perto do Newton querendo agradecer, né? Porque a gente, fala aí, a gente não tinha nada, não tínhamos internet. O que nós tínhamos? A revista. A gente ia na banca, juntava aqueles troquinhos para comprar revista, para montar. O Maker, na época, só montava as coisas com a revista. E lá era Newton, Sebraga, os projetos mais simples e didáticos eram do Newton. Então, assim, na boa, acima de 30 anos, todo engenheiro leu ou aprendeu com o Newton, né? É verdade. E não é vergonha, não. Eu falo, professor Newton Braga, é por isso que o pessoal fala, Rodrigo puxa saco. Eu não puxo o saco de ninguém, o pessoal já me conhece. Então, é o mestre mesmo. Eu aprecio a palavra que o professor Renato utiliza. É um mestre. Eu comecei com ele, eu fui para a faculdade com ele, eu durmo com ele aqui, as revistas estão aqui, não adianta, é sério. Deixa ele E, saber Renato, disso. Não, mas fala para o professor que o Rodrigo aqui tipo, falta um babador, mas é de gratidão, de coração. Acredito, todos os nossos seguidores aqui, tem 10 online agora já mandando um monte de mensagem, não consigo nem ler tudo. Reinaldo, que também me ofereceu outro dia. Não, Rodrigo, eu tenho 70 e poucas revistas aqui do professor Newton Braga, da editora Saber. Isso é realmente fenomenal. Concordo com o Renato que professores ou engenheiros ou qualquer outro, depois dos 30 anos, realmente lê o professor Newton Braga, lê até hoje, e ele é referência e vai ser sempre, não tem como não ser. E talvez eu acredito que agora eu descobri sim. Obrigado, Renato. Pelo quê? Uma palavra muito especial que você falou. A humildade. A humildade de um cara que é um mestre gigante, mas até hoje está aqui, batendo papo com a gente, conversando com aquele cara que mal começou a aprender. Isso tira o chapéu. Parabéns. Parabéns por você que trabalha com ele. Não, é um privilégio, vou ser sincero. Com certeza. Sincero. Mas assim, o fato de não só teve o Newton, eu mencionar outro aqui, o Beda Marx, que é falecido também. já também. Beda Marx também foi um grande mestre. O Fanzeres, que era paraguaio ou uruguai, alguma coisa assim também, foi um grande mestre de eletrônica no Brasil, que infelizmente já faleceu, né? Mas deixou legado, deixou bons mestres aí trabalhando. Que Tem beleza. um que eu gostaria de mencionar, é o Luiz Henrique Correia Bernardes, o maker dos anos 90. Ele é muito bom. Fiz muito projeto com ele também. O Luiz Henrique, ele lançava foguetes na década de 90, que hoje o pessoal está fazendo, né? Olha aí. Mas tem muita gente boa aí que, graças à internet, ainda a gente mantém o projeto. Tem sim. E o que mais aqui? O Felipe, tipo, falando daquela senhora, ela é lição para nós. Guerreira, cara. Obrigado, professor Renato. A senhora que... Tem bastante, viu, gente? Assim, que pega e aprende do nada. Muita gente no interior do Brasil que não tem acesso correto aprenderam lendo livro. Instituto Universal Brasileiro, aquelas revistinhas de eletrônica do Instituto, né? Que agora também tem o EAD também, né? Bastante.
isso aí, professor, o Reinaldo aqui, não podemos fechar sem essa pergunta, porque tem tudo a ver com vocês aí. Rodrigo, comenta aí sobre os componentes da Shield, né? E que, tipo, eu acredito que o Reinaldo quer montar as placas dele, Renato Nascimento. E ele, por exemplo, ele não quer pegar um Arduino Uno, que a gente sabe tem o ATmega 328, a gente pode fazer ali o circuito regulador de tensão e tal, mas ele quer não utilizar Shield. Na verdade, ele quer pegar a Arduino Uno, o Shield que ele utiliza hoje, pegar e fazer uma salada total e botar numa só placa. O que vocês acham? É válido, não é válido, é melhor, é pior? Olha aí. Eu vou deixar aqui. Isso aqui é nosso ganha-pão, tá? Matriz de contato. Se você não quer, você quer montar a sua própria Shield, melhor. Depende dos componentes que você usa, tá? Toma cuidado, a gente tem 2 mercados. Tem o mercado China carne de vaca e o mercado China top de linha, tá bom? Quando você vai fazer testes, eu aconselho usar carne de vaca China, básico aí mesmo, mas quando você vai aplicar um produto final, verifique os componentes, é importante ter homologação, o componente Zero Ross, ter livre de chumbo, então são normas que quando você pegou seu TCC, transformar em produto e vai para o mercado vender, a gente tem que levar em consideração o mercado Brasil. Então, são regras, tipo, vou trabalhar com RF, você precisa ter a certificação da Anatel. Esse ano nós mudamos, não é mais o canal americano, nós estamos indo para a banda australiana, né? Uau. Isso aí está meio bagunçado ainda, mas a Anatel já confirmou. Você precisa ter tudo homologado, selo de Inmetro. Então, um produto, ele segue regras que a gente poderia, de repente, até fazer uma outra live, né? Beleza. De como a gente fazer produtos, como lançar um produto mesmo. O assunto é TCC, a gente vai longe, mas assim, são normas. E aí também tem a parte burocrática, que é abrir empresa, nota fiscal, manutenção, datasheet e aí por diante, né? Isso é importante. Nesse passo, vamos falar sobre TCC. Agora, se usar shields ou não, depende. Depende. É difícil hoje em dia você montar um shield. Vou voltar a mostrar a mesma placa, vamos supor que isso aqui é um shield, montar usando esse SMD aqui. Desculpa, só ninja para soldar isso aqui, né? Então é por isso. Mas eu aconselho, faça. Você vai sair mestre quando você montar o seu shield, né? Bem diferente do que entrada e saída, tá? É isso aí. Show de bola, ó. Então é isso, Reinaldo. Espero que o professor Renato tenha respondido a dúvida aí. O Zé Newton, não sou engenheiro, mas aprendi muito com o mestre, Newton C. Braga. É isso aí. O Marcos Golgado, isso é verdade, eu tenho muita saber eletrônica, todo é tema, né? E o que mais? O Marcos também. Marcos ou não, perdão, Nascimento, estou falando. O Felipe, para fechar essa bela homenagem, falta chorar, risos. Mas não estamos fazendo homenagem, não, pessoal. Já que é o TCC, é homenagem para os TCCianos. Beleza. O professor Valdir aí, projetos eletrônicos, ó, o Valdo Nano na área. Ô, Valdo, tudo bom? Boa noite, Valdir. E Zenilton, mais uma vez, na vida todos somos professores e alunos ao mesmo tempo. Enquanto a uns ensinamos, com outros aprendemos. E se formos humildes em ambos os casos, viveremos experiências maravilhosas. Valeu, poeta, é isso aí. Tem mais um minutinho? Tem. Claro, fica à vontade. Então tá, deixa eu falar assim, só complementando, que nem quando eu faço o trabalho de TCC para o pessoal, é muito comum o pessoal se dividir em grupos, tá? Assim como eu estou fazendo um rover agora com alguns engenheiros, a primeira coisa que a gente vai mexer com o Arduino, porque eu preciso fazer esse rover em Arduino, quando nós dividimos, é saber dividir corretamente as portas. Então, quando o pessoal está fazendo um TCC, o pessoal se divide, vamos fazer um humanoide. Você cuida do braço, eu cuido das pernas. Aí cada um vai para um canto e faz. Aí na hora que vai juntar o código, descobre que usaram um pino 13 todo mundo. E aí senta de novo para fazer Então, antes de vocês sentarem para fazer o código, ou antes de começar a parte eletrônica, define o que vocês vão querer. Divide o Arduino, picota, tá? E depois de vocês picotarem, no código, evitem vocês usarem o void loop. Coloquem, instanciem tudo. Isso é uma dica básica que eu dou para os meus alunos quando fazem TCC usando Arduino e dividem em equipes. E aí eu já falo assim, porque
a gente sabe que o Arduino tem o delay, então acaba dando uma travada em muitos projetos. Aí os caras vão descobrir isso 2 dias antes de entregar o TCC. Sim. Ah, mas o cara usou o pino 13, eu também usei o pino 13. Azar o seu agora, então você tem que resolver. Aí a biblioteca só funciona no pino 13 nos 2 casos. Aí eles dançaram. Exatamente. Então, deixo como dica aí, vai fazer Arduino, vai fazer um TCC com Arduino, ou com os outros microcontroladores que também não foge à regra, faz um fluxograma, um diagrama de blocos e já começa a especificar. Porque deixar na última hora, juntar tudo, dá dor de cabeça. Exemplo, a Estação Espacial Internacional. Não sei se vocês souberam. A Alemanha, na hora que resolveu acoplar o negócio lá, descobriu que os conectores estavam errados. Eles usaram um padrão diferente. Uau. Olha, hein? São cientistas. É uma coisa básica, né? Vamos conversar que tipo de conector você vai usar, né? Então, nós não estamos errados. Eu mesmo vivo quebrando a cabeça por causa disso. E como eles resolveram ou eles não resolveram? Trocaram. Não, mas já tinha lançado para os não tinham lançado ainda. Não, é feito um teste em solo, né? Ah, sorte deles. Mas imagina, depois que o módulo tá pronto, né? Você imagina. Não, chega lá, você joga fora, né? Você manda para o espaço, né? E uma questão de conector, né? Conectores, é porque existe um padrão, o padrão que a gente usa aqui é diferente do europeu, então, medidas diferentes, né? Infelizmente, o Brasil tinha uma grande participação aeroespacial, mas, né, a gente está meio que ainda longe. Apesar, eu só quero abrir um parâmetro aqui, falar de aeroespacial, os trabalhos de doutorado que tem mais impacto no Brasil são de aeroespaciais. Né? São poucos, mas tem grande impacto, né? Eu acho isso interessantíssimo, Renato, porque aqui não estamos fugindo, talvez, até um pouco do tema da live, mas já que falamos de espacial, o meu último trabalho foi trabalhando na área de TI, técnicas digitais em Argentina, mas eu trabalhei na Argentina, na Invap, fabricando satélite. E aí, quando você fala sobre alguém esquecer, ou sobre alguém errar, o tipo de... Por exemplo, eu tive contato lá com o pessoal do INPE aqui, do Brasil, que estava fabricando satélite Amazônia e tal, mas agora, quando a gente trabalha com o modelo de engenharia e o modelo de voo, esse lance de você errar o conector é uma coisa bastante grave, vejo eu, apesar de ser um grão de areia, pelo seguinte, até mesmo lá a gente trabalhava com a ESA, que são as normas espaciais europeias, que tem que juntar com a da NASA, que tem que juntar com tudo. Então, né, se o cara errou o conector e na hora de acoplar deu pau... Não, mas aí você vê, você mesmo comentou, né? Você tem que saber todos os protocolos. É complicado. Sim, isso até, como posso dizer, no mundo da eletrônica isso é muito comum, né? Não passa desapercebido isso aí. Então você imagina no mundo dos conectores, é difícil. Eu recebo aqui alguns pedidos de componentes militares e vira e mexe e você vê aqueles conectores que só foi desenvolvido para aquele item. Naquele projeto específico, né? Naquele projeto. Aí quebra, não tem mais peças de reposição, o que você faz? Pega o maçarico, corta o tanque e monta outro lá, entendeu? Não, é bem assim mesmo. É bem assim mesmo. Imagina na estação espacial com tanta gente trabalhando, né? O braço canadense, quantos problemas já teve, né? Aquele braço canadense. Os caras testaram lá em cima. Heróico aquilo. Heróico. Não é pra qualquer um não, meu chapa. E mesmo assim, tanto teste, de vez em quando acontece um pepino que o cara tem que resolver lá em cima. Né? Acontece, o cara vai ter que ir lá trocar uma coisa e vai ter que ir lá na unha, né? E usando aquela roupa, quer dizer, o cara é herói mesmo. Ó, fica aí uma dica aí pro pessoal de TCC, que um campo que é de inovação é a aeroespacial. Com certeza, mesmo que você não leve nada para o espaço. Mas só o fato de você desenvolver aqui já é um começo. A Mouse fez uma campanha, dava prêmio, né? E você desenvolveu um projeto aqui que ia ser impresso lá na ISS. E um cara desenvolveu um sistema de lançador de mini satélites, que era só um arame, uma coisinha muito básica. E o cara tirou 3º lugar, ganhou o prêmio e tudo mais. Então, assim, é um campo inexplorado ainda. Totalmente. E a gente precisa muito, né, no nosso Brasil... Oi? O nosso Brasil precisa muito, né, Renato? A gente, como você está falando, é uma área inexplorada e a gente precisa muito disso. Sim, com certeza. Com certeza. Então assim, Oi?
uma dica de ouro que vocês estão deixando para o pessoal que está entrando agora. E como você falou, mas Rodrigo, eu não vou lançar nada para o espaço. Não precisa lançar, mas prova que aquilo pode funcionar lá, ou pode ter o princípio, né? Pode ter. Acho que só o cara já querer tirar do papel e construir um lançador de arame, é como você falou no início da nossa live hoje do Botequim aqui. Porra, o cara tem que querer criar, ele tem que querer desenvolver alguma coisa. Então, se ele quiser mesmo, vai usar o Arduino, vai usar o Pico, vai usar qualquer coisa, mas ele vai estudar sobre aquilo e no final algo sai. É pior do que aquele cara que acorda. Qual o seu problema hoje? Não tenho problema. Beleza, tu dorme? Não tenho problema. Aí é sinistro, né? O Rodrigo, tem um fato curioso. Teve um rapaz que fez um TCC para atender a fazenda do pai dele, né? O pai dele tinha uma plantação de eucalipto e ele tinha problema de monitoramento. Aí o rapaz, né, ele falou, vou fazer um TCC. E ele fez um balão com uma câmera giroscópica, né? E ele subiu o balão e ele ficava monitorando a fazenda dele. Aí vou usar só nesse ramo e acabou. Fez o TCC e entregou. Aí o pessoal do Rio de Janeiro, quando teve a Olimpíada, se interessou pelo projeto dele. Olha. Não precisa dizer que esse rapaz ganhou dinheiro, né? Porque ele vendeu para a prefeitura. E a única coisa que ele precisou desenvolver foi que o balão dele, que era de hidrogênio, tinha que tomar tiro de fuzil. E ele desenvolveu um processo, os policiais deram um tiro, não acabou com o balão, e ele vendeu o projeto. Então toda a Olimpíada brasileira foi supervisionada por esse sistema. E foi um trabalho de TCC. Cara. Muito legal, né? E o rapaz não botava fé. Alguém foi até ele, né? Então, ele não quis vender o projeto dele, mas foi muito legal. Foi apresentado no fórum em abril da Operadoras Alternativas. E também fica a dica aí para quem quer trabalhar com TCC, as cidades inteligentes, que vai ser futuro, se já não é em alguns lugares, né? É isso aí. Não tem até aquele lance de drone, que os caras fazem até shows luminosos com sincronismo de drones, não é? Coisa... Eu vou deixar no link da descrição do vídeo, para o pessoal aí, que a gente tinha comentado antes, tem um blog do Grant Mahara, que ele apresenta vários projetos futuristas, tá? Eu vou deixar para vocês aí, que lá tem ideias fantásticas para TCC. E na Califórnia, eu montei um projeto deles o ano passado, que foi apresentado na feira da IoT aqui em São Paulo, foi na FIE, foi uma dessas feiras, eu montei para deixar funcionando. E lá na Califórnia tem uns drones que ficam monitorando as florestas, porque o problema de incêndio é grande, sozinho. É uma inteligência artificial que fica monitorando. O drone acabou a bateria, ele desce, carrega, sobe sozinho, sabe? Caramba! Então, assim, tem vários projetos espalhados pelo mundo que a gente acha que é ficção científica e já está lá. Isso é importante para a TCC no Brasil, porque você vai implementar com o Arduino o sistema que eles usaram lá, que quem garante que eles não implantaram com Arduino também? Ninguém sabe, tá lá fechado, né? É que nem eu tive no metrô esse ano, o pessoal os vagões da Bombardier são lacrados, você não pode mexer. É tudo lá. Aí eu falei assim, sabe por que não devem mexer? Porque no mínimo deve ter Arduino aí dentro, aí os caras não querem falar. Outro detalhe, o cara que quiser testar a coisa dele espacial, primeiro pode testar numa piscina. Que a própria NASA testa na piscina, né? Quem sabe aí, Rodrigo, a gente inventa alguma coisa e vamos testar na piscina. Porque os caras testam na piscina para ter pelo menos uma simulação que o objeto vai funcionar. Se ele conseguir se movimentar dentro da água, grande chance lá em cima funcionar também. Imagina o astronauta que tem que fazer aquele reparo fora da nave mas ele desacoplar daqui. Não, mas ele faz um treinamento e inclusive é dentro da água. O treinamento. É isso aí que eu tô falando. Porque ele tem a dificuldade toda que tem ali na água, né? E ele testa numa piscina profunda, né? Que eles têm uma piscina gigante, lógico, a gente não vai ter uma piscina dessa à nossa disposição. Mas já ali 30, 40 centímetros você já tem a dificuldade. Uma coisa importante quando a gente fala de componentes para aeroespacial é que lá no espaço, ou ele é muito quente ou é muito frio. Então, e a radioatividade. Eu me lembro da engenheira Tamara, que ela estava, acho que pela USP, se não me engano, ela subiu com vários piques lá em cima para testar o funcionamento com componentes comerciais, que não é militar. O militar tem a sua especificação que funciona. Por que não lançaram um Arduino? Eu não sei se alguém já lançou um Arduino no espaço e viu se ele sobreviveu. Sabe, em termos de radioatividade, eu não duvido que não funcione, porque muitas coisas já subiram.
é só uma questão de aterramento, lacração e tudo mais. Mas fica aí a dica, por que não fazer um TCC? Vou lançar um Arduino. Se eu não me engano, na Falcon 9 custa R$60.000, acho, alguma coisa parecida, para você levar uma caixa lá dentro uma caixa de 15 por 15 centímetros, ou 15 centímetros cúbicos. Cabe um Arduino. Cabe. Se tiver 60 mil... Só falta dinheiro. Bom, pessoal, vamos começar já hoje, hein? Uma vaquinha aí, vamos lançar nosso cubo, hein? Coitado, a gente não vai ganhar Não, nem mas assim, 10 tem projetos nacionais. Mas tem projetos nacionais que lançam coisas. Eu sei que o pessoal do GFRJ, do Grupo do Rio de Janeiro, eles já conseguem lançar foguetes acima de 1.000 metros. Sim. E o pessoal da UFSCar já tem aquele balão que fica lá no espaço durante um tempo, né? Vamos pedir para eles colocar lá um espaço, até por colaboração, né? Aí uma opção aí de TCC. Com certeza. Não é? Olha só, o Marcos pergunta para o professor Renato, existe uma plataforma de simulação boa para Arduino? Além da IDE, não sei o que ele está querendo dizer, mas você sabe de alguma coisa, Renato? Tem. Tem um simulador, o Circuit 123, ou 123, né? Que ele traz algumas ferramentas. Você pode implementar o código e ver o circuito funcionando lá. Eu sei que o LabVIEW também aceita simulações usando o código, tá, do Arduino. O Multisim ainda eles não conseguiram desenvolver, eles estavam desenvolvendo o código PIC. Mas assim, pessoal, o mundo digital é lindo. Quando você traz para analógico, a história é outra. Então, sempre tenha, assim, não confie 100% na simulação, no software de simulação. O Altium, também, ele é excelente. Ele aceita vários códigos, mas sempre traga para o mundo real alguma coisa. Ainda mais se você for falar de RF. Radiofrequência é uma arte, não tem como lá. Igual eu falo para os alunos, às vezes o cara monta o TCC e só chega com papel. Tipo, eu fiz isso, funcionou, foi uma maravilha. Cara, se eu for na banca, você já está reprovado. Já começa por aí. Né? Porque o papel aceita tudo. Você tem que trazer o negócio funcionando. Então, se você é aluno e vê meu nome lá na sua banca, e se você não trazer funcionando, faz igual outro menino, vai embora. Né? Porque você tem que trazer funcionando. No papel, trazer em vídeo, é uma maravilha, vai funcionar. Tipo, RF de 1 quilômetro no papel aceita. Agora, quero ver você fazer funcionar esse 1 quilômetro. Né? Na Paulista, na Avenida Paulista, faz funcionar. Quero ver. Ou se não, chega assim, tá no satélite, viu, professor? Tá funcionando lá, vê lá. Pessoal, o papel não acusa erro. Ainda tem isso. O pessoal tá dando o nosso tempo, vamos fazer as considerações finais aí. Mas, eu já deixo um convite aqui, Renato. A gente vai fazer novas lives com você. Por exemplo, podemos falar de inteligência artificial, né? Podemos falar do produto final. Então, a gente já deixa um convite para novamente a gente sentar conosco, que eu acho vai ser bacana essas outras lives. E vai pintar novos temas aí. Achei muito legal. Sim, vamos conversar. Tudo que for de tema, a gente dá uma pesquisada. E os links que eu comentei, o Rodrigo coloca aí no final, né, Rodrigo? Coloco, pode deixar. E é isso aí também. Considerações finais, nosso botequim está aí, pessoal. Obrigado a presença de todos. Pessoal, 18, 15, não sei, um monte de pergunta, fico até perdido. Mas, professor Renato, obrigado. Um grande abraço ao mestre Newton Braga. Sou feliz que a gente aprendeu a partir do mestre aí. Sim. E, como o Nascimento falou, seja muito bem-vindo, é um prazer te conhecer agora e já parece que conheço há horas, anos, porque aquele negócio, né? Eletrônica tem isso, a gente fala a mesma língua. Então, Nascimento, já teve gente falando aqui, de novas lives falando sobre TCC, de novo, falando sobre, dá para falar aquele sanduíche de Arduino que o professor Renato mostrou, enfim. Então, tem várias coisas, e vou receber coisas durante a semana. Renato, a gente mantém contato, vamos dando um feedback também para o pessoal que está aqui agora e os que também não puderam estar. E seja muito bem-vindo à próxima, né, Nascimento? Com certeza. Pessoal, agradeço a todo mundo aí, ao Renato e todo mundo que está assistindo aí. Renato, tem dica final aí para o pessoal, Dica final de TCC? Dica final, suas considerações finais, e como se você fosse o aluno agora, não professor. Não, se eu fosse aluno hoje, eu começaria
fazendo meu TCC em outras áreas que não fosse eletrônica. A eletrônica seria só minha salvaguarda, para eu poder automatizar. Tá? Esse seria o meu foco. Eu juro que ia rodar nos outros cursos, né, nos outros campos que a gente fala, para ver o que você está fazendo. Então posso entrar no seu grupo? Por que não? Entendeu? Por exemplo, vai ter um evento aqui na Univag, que é a faculdade que eu trabalho, que fui convidado a dar aula, e eu vou trabalhar com umas meninas que trabalham na área de enfermagem. Então, tipo, eu vou estar ali para dar o suporte, vou começar a entender uma área que eu não sei nada, e quem sabe, se a gente classificar entre os 20 melhores, a gente vai ter 6 meses de consultoria, quer dizer, uma equipe que tem tudo para crescer. O segredo é a gente conseguir trabalhar em equipe, né, e entrar entre os 20. Então, acho que é uma experiência boa aí para todo mundo. Quero mandar um abraço aí, não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas Reinaldo, Valdir, Zenito, Emílio, Felipe, abraço para todo mundo. Renato, agradeço muito ter vindo. O Rodrigo? Eu agradeço também. Eu agradeço muito o convite de vocês. Eu agradeço muito o convite de vocês, as perguntas de todos. Depois me dá uma filtrada aí, que eu puder responder, eu vou responder, tá? E vamos fazer mais, com certeza. O que eu puder trazer de informação, o professor Newton também, que infelizmente não deu para ele estar aqui, mas a gente vamos trazer conhecimento, vamos trocar conhecimento, fazer essa parceria. A colaboração, assim como o Arduino existe, só tem a ganhar. Fechou. Pessoal, um abraço a todos, fiquem com Deus e muito obrigado pela presença. Tenham todos um bom feriado. Para quem vai trabalhar, bom trabalho e bom tudo, sempre. Até logo. Fechamos aqui. Tchau. Tchau, tchau.